queridos. A nossa videoaula de hoje será uma revisão com uma atividade. Nós iremos resolver questões de um exercício, revisando todo o assunto da aula passada, que foi sobre o superlativo, mas também vamos ver o comparativo. E quando eles dois estão juntos, já que a gente não sabe tanto traduzir em inglês as frases, então como é que a gente responde, como é que a gente identifica se uma frase está no comparativo ou se uma frase está no superlativo, tá? Vamos ver umas dicasinhas de como fazer isso aí, ok? Então vamos à nossa atividade. Então vamos fazer uma breve revisão, né? No comparativo de igualdade, nós comparamos dois termos, duas coisas, mas nós colocamos os dois iguais, né? Eles são iguais. Corresponde em português a tão quanto. Maria é tão bonita quanto Joana, tá? Então, as duas são iguais, tá? No comparativo de superioridade, a gente também faz a comparação entre dois termos, duas coisas, só que uma é mais do que a outra, ok? Uma é mais do que, né? No superlativo de superioridade, dentre um grupo, dentre dois ou mais, três ou mais, a gente destaca um. Maria é a mais bonita da família, então de toda a família, de todas as pessoas que tem na família, ela é a mais. A igualdade a gente iguala, as duas são iguais. No comparativo de superioridade, uma é mais do que a outra, e no superlativo, uma é a mais de todas. Ok? Essa é a diferença entre esses três. Em inglês, no comparativo de igualdade, a gente usa um esquemazinho. Primeiro a gente coloca o as, depois o adjetivo normal, como ele estiver, e depois a gente coloca o as novamente. As, adjetivo, as. No comparativo de superioridade, aí a gente vai ter que olhar o tamanho do adjetivo. Se ele é curto, eu acrescento nele o ER. A regra é a gente acrescentar o ER e depois o segundo termo da comparação, que é o than. Se a gente está fazendo uma comparação entre duas coisas, tem que usar o than. Agora, tem aquelas outras regrinhas. Terminar em E, só coloco o R. Se terminar em consoante mais Y, eu tiro o Y e coloco o I, E, R. Se terminar em uma sequência de consoante, vogal e consoante, que é a CDC, a gente repete a consoante final e acrescenta o R, e o segundo termo da comparação, que é than. Ok? E lembrando dos adjetivos irregulares. Good se transforma em better than e o bad se transforma em worse than. Já o superlativo de superioridade, também nós olhamos o tamanho do adjetivo. Se o adjetivo é curto, antes do adjetivo a gente usa o artigo definido de, que é T-H-E, tá? De. Depois a gente pega o adjetivo e acrescenta o E-S-T, né? E-S-T. E também tem as regrinhas. Terminar em E, só coloco o S e o T. Se tiver consoante mais Y, eu tiro o Y e coloco I-E-S-T. Se terminar em uma sequência de consoante, vogal e consoante, a gente repete a consoante final e acrescenta o E-S-T. O comparativo de superioridade para os adjetivos longos, a gente também usa esquema. Primeiro, more, depois o adjetivo, depois o than. No superlativo de superioridade, o longo, a gente coloca o the must, repare que o the sempre parece que é o artigo, the must mais o adjetivo. Então, sempre que a gente usa o esquema, a gente não vai acrescentar nada no adjetivo. O adjetivo, ele aparece no grau normal, como ele está dentro do parêntese, como é, na forma normal dele.
Aí, veja, a primeira questão ele pede o seguinte: forme o grau comparativo. Ele quer o comparativo dos adjetivos a seguir. Aí ele deu um exemplo aí. Ele colocou Eloise is, tracinho, Liz. Aí o que é que ele quer? Ele deu o adjetivo pretty e disse que é para a gente colocar no comparativo de superiority. Então, é para eu colocar no comparativo de superioridade. Então, o que foi que ela fez? Colocou o Eloise is, aí pretty terminou em Y, né, consoante mais Y, tirou o Y, colocou IR e o than. Então, Heloísa é mais bonita do que Liz. Agora, na letra A aqui, ele diz assim, my sister is my brother. Aí ele quer que eu pegue o would e eu complete essa frase aqui com o superiority. Então, do mesmo jeito que foi o de Heloísa. O que é que eu vou fazer? Old é um adjetivo curto, então eu vou colocar older, tá vendo? Coloquei o ER, e o segundo termo da comparação, than. Minha irmã é mais velha do que meu irmão. Na letra B ele colocou o adjetivo short, mas ele quer que eu coloque esse adjetivo no comparativo de equality. O que é equality? É igualdade. Então, o que é que eu vou fazer? Usar o esquema do comparativo de igualdade, que é eu colocar as, o adjetivo normal, short, e depois colocar o as. Então, João é tão baixo quanto o pai dele. Tá? Já a letra C, Benjamin is Nick. Aí ele quer que eu pegue o quê? O adjetivo intelligent, né? Intelligent, e coloque no comparativo de superiority. Se é no comparativo de superiority, então eu vou colocar o adjetivo, eu vou olhar o tamanho do adjetivo. Intelligent é um adjetivo longo, então como ele é longo, eu vou colocar more primeiro, depois o adjetivo intelligent, tá? Intelligent, e depois eu coloco o segundo termo da comparação dela. Então, Benjamin é mais inteligente do que Nick. Letra D, Fanny was, né? Was. Hookhausen. Então, aqui ele botou a beautiful e disse que é para a gente colocar no comparativo de equality, que é o de igualdade. Então, novamente, vou colocar as, o adjetivo beautiful e as novamente. Pronto. Superioridade, a gente coloca o R, se for curto, e o than. Se for longo, more, adjetivo e than. E se for no de igualdade, as, adjetivo e as. Tá? Agora vamos à segunda questão. A segunda questão pede o seguinte: selecione o comparativo e o superlativo. Então, ele quer o comparativo e o superlativo correto das seguintes palavras, respectivamente: big e good, tá? Então, big, no comparativo. Vamos primeiro para o comparativo, tá? Big é um adjetivo curto, né? Então, é um adjetivo curto e termina em consoante, vogal e consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir a consoante final e vou acrescentar o ER. Então, eu fico com a resposta C e a resposta D, porque o bigger aqui dobrou a consoante, mas na letra A não dobrou. Então, eu estou entre a letra C e a letra D. Mas ele quer também o superlativo de big também. Então, big, para o superlativo, ele também é curto, termina em consoante, vogal e consoante. Então, o que é que eu faço? Repito a consoante final e acrescento o EST. No comparativo, eu acrescento o R. No superlativo, eu acrescento o EST. Então, vou agora para a segunda, então vai ficar D, biggest. Repare que aqui ele dobrou. Então, a letra C está errada, porque aqui ele não dobrou. Então, nem precisa eu analisar o restante. Mas vamos analisar da mesma forma.
Então, good, veja, good, no comparativo, se transforma em better. Olha aqui, ó, better. Ele botou aqui, better, tá vendo? E o good, no superlativo, good, se transforma em the best. Ele colocou aqui the best. Pronto. Aí a resposta. Com relação às demais questões, a terceira para baixo, né, as demais, então vai agora a nossa dica, como você diferenciar comparativo de superlativo. Veja bem, o correto mesmo seria como em português, a gente ler a questão, a gente entender o que ela está passando para a gente e a gente responder. Mas como a gente não sabe traduzir ainda tudo, então o que é que a gente faz? Vai por pequenas palavrinhas que nos levam a identificar qual dos dois são. Quais são essas palavras? Veja, sempre que depois do espaço onde você vai colocar o adjetivo, então tem um espaço, aqui tem um espaço, ó, aqui tem um espaço. Então eu vou olhar nessa frase daqui, ó, aqui na frente. Então, quando aqui na frente aparecer essa preposição of, ou então o in, ou então antes, que é para cá, né, antes do local onde eu vou usar adjetivo, tiver esse de, ou então se tiver depois esse all, ou então se tiver a preposição on, eu vou usar o superlativo de superioridade, que é o que é com ST ou então the must, tá? Então, sempre que aparecer uma dessas palavrinhas aqui, tá? Eu vou usar o superlativo de superioridade. Sempre o superlativo de superioridade. Eu botei aqui, é superlativo, tá? Que é esse daqui que eu vou usar. Então, a gente vai para a terceira questão. Então, na terceira questão, ele deu, olha, D, já deu a resposta. D, quando vem o D aqui, é superlativo. Então, qual dessas questões tem o superlativo? Tem a letra B, né? Tem a letra D e tem, né, é B e D. Pronto, as demais a gente descarta, aí não tem o superlativo, só tem comparativo, que é R, é comparativo. Aí a gente vai, vamos decidir se é a B ou se é a D. Aí veja, o adjetivo big, ele é um adjetivo curto. Então, se ele é um adjetivo curto e termina em consoante, vogal, consoante, o que é que eu faço? Aí aqui ele vem dizendo, olha, CVC. Eu uso D, depois eu pego o adjetivo, repito a consoante final, que esse C é essa consoante daqui final, e acrescento o ES. EST. Então, qual é a resposta? É a letra B, né? É a letra B. Não poderia ser a D, porque essa palavra must, eu só uso aqui, ó. Eu só uso esse must se o adjetivo for longo, tá? Aqui o adjetivo, ele é curto. Vamos para a próxima questão. Aí vem aqui, ó. Selecione a resposta correta, segundo corresponda. Então, novamente, aqui vai ter comparativo, aqui vai ter superlativo. Quem vai decidir? A gente sempre olhar aquelas palavrinhas que eu falei para vocês aqui, né? Que é o of, o in, o they, o all ou o on, dependendo do local que ele esteja. Então, aqui a gente vai. Letra A. The cat is the dog. Bem, antes desse older aqui, ó, nessa onde está piscando aí, não tem o D, ó, não tem esse D aqui. E depois dele, não tem nenhuma dessas preposições, o of, o in, o all e o on. Então, isso significa que essa frase aqui está no comparativo de superioridade. Então, a resposta é older, tá? É older. Aí vem agora, the blue t-shirt is. Aí, novamente, não tem o D aqui. E se a gente for para essa parte aqui final, veja que ela não tem nenhuma dessas preposições aqui, ó, que fica depois, ó, o of, o in
essa palavra all e o on, que é preposição. Então, se não tem, eu também vou usar o comparativo de superioridade. E qual das duas está no comparativo? É more expensive than. Pronto. Tá? Só uma observaçãozinha. A tradução para você ver que bate direitinho. O gato é mais velho do que o cachorro. Na letra B, a camiseta azul é mais cara do que a blusa preta. Então, ele está fazendo a comparação aí entre a camiseta e a blusa. Vamos à letra, deixa eu puxar esse coisa aqui para baixo, para a gente sempre estar olhando para poder responder isso aqui, tá? Então, para a gente responder, fica melhor. Letra C, my aunt is, tem shorter than, the shortest in her family. Aí veja, ó, my aunt is, ó, olhe, in, tá vendo in aqui, ó, depois aí in, então isso significa que eu vou usar o superlativo de superioridade, que é aquele que tem o EST. Então, resposta, the shortest, tá? Ó, the shortest. Então, minha tia é a mulher mais baixa da família, né? Família dela. Então, shortest, é para dentro da família dela, ela é a mais baixa. Eu destaquei ela. Então, letra D, her drink is, né, is colder than or the coldest of all the drinks. Então, veja, novamente aqui, ó, of, e ainda veio o all, of, e veio o all. Então, significa que é superlativo de superioridade. Então, aqui eu vou colocar the coldest, ó, tá vendo aí? O drink dela, quer dizer, a bebida dela, né? É a mais gelada de todas as bebidas, de todos os drinks. Hoje, em português, a gente usa a palavra drinks mesmo, né? Drink. Letra E. My brother is smarter than the smartest student in his class. Então, olha, aqui novamente, in, tá vendo a preposição aqui? Também vamos usar superlativo de superioridade. Então, a gente vai botar the smartest, né? Meu irmão é o estudante mais inteligente, mais esperto, né? Mais inteligente da classe dele. Em toda a classe ele é o mais. Bem, vamos à quinta questão. Aí a quinta questão tem assim, her father-in-law is, ó, as her father. As her father. Então, se aqui tem as e aqui tem as, significa que essa frase está no comparativo de igualdade. E quando a gente usa as e as, o adjetivo que vai ser usado tem que estar no grau normal. Ele não pode ter acréscimo nenhum. Então, a única palavra aqui que não tem acréscimo é a letra A. Tá? Old. Vamos descendo mais um pouquinho. Vamos à sexta. A sexta, ele pede o seguinte, escolha a resposta correta para cada questão. 6.1. It's better, I thought. It's better, ó, better. Tá vendo R? Tá no comparativo de superioridade. Então, tá faltando aí quem? A letra C, que é o segundo termo da comparação, than. Tá? É melhor do que eu pensava. Tá? Então, é melhor, tá faltando do que é o than, que tem que ser encaixado aqui. Aí, 6.2. Brazil is England. Aí, veja, Brasil e England. Nessa frase daqui, não tem nenhuma dessas palavras aqui. Então, a gente já descarta as opções que tenha superlativo de superioridade. Quais são? Aliás, não tem nenhuma. Melhor dizendo, não tem nenhuma. Mas, vamos continuar. Vamos à letra A, vamos por eliminação.
Bigger than. Tá correto isso aqui? Não. Por que não está correto? Porque big, tirando o R, é B e G. Então, aqui é consoante, vogal e consoante. Para estar correto, tem que ter aí 2G. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B tem bigger e S. Está correto isso aqui? Não. Está errado esse. Dobrar e colocar o R e usar o S. Para estar correto, aqui não poderia ter o G, o R e cá antes do big ter outro S também. Então, não é a letra B. Vamos à letra C. Na letra C tem bigger than. Então, é big, né? Consoante, vogal, consoante, ele repetiu a consoante final, colocou o ER, ok, está correto, e than, que é o segundo termo da comparação. Então, a resposta, a letra C. Tá? Então, gente, sempre que vocês forem responder a atividade que tenha os graus juntos, o comparativo, o superlativo e o comparativo de superioridade, vão sempre se baseando por essas palavras. É claro que tem determinadas frases que vocês vão precisar saber o sentido dela para poder responder, mas na grande maioria teve comparativo de superioridade, superlativo de superioridade, você faz a diferença sempre olhando essas palavras. E lembrando que a preposição of, o in e o on, e esse all, tem que estar depois do local onde você vai colocar o adjetivo. Então, você tem que analisar a frase que está depois desse traço. Ou antes do traço, mas é antes mesmo do traço ter o D. As preposições aqui, a gente olha aqui no final, não tem problema. Mas esse D, para ser superlativo, ele tem que vir aqui, ó, antes do traço. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato com os professores de vocês ou comigo. Vocês também têm a oportunidade, se vocês quiserem, repetir a parte que vocês não entenderam e ouvir novamente, tá? E vai ser enviado para vocês uma atividade no Google Formulário sobre isso. Vocês respondem e enviam para a gente, ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.